Lula conseguiu a façanha de, em uma única frase, contar 3 mentiras diferentes. Preste atenção. Não é motivo de orgulho a gente saber que a Argentina, em 1918, já tinha feito a sua primeira reforma universitária e que o Brasil não tinha a sua primeira universidade? Vocês jovens têm que saber. O Brasil não foi apenas o último país a mulher conquistar o direito de voto, o último país a libertar os escravos, o último país a abolir a independência. O nosso país foi o último país a ter uma universidade. Só foi criada em 1920. Peraí, vamos voltar e vamos por partes. Vocês jovens têm que saber. O Brasil não foi apenas o último país a mulher conquistar o direito de voto. Aí já está a primeira mentira. O direito ao voto feminino no Brasil foi reconhecido por lei em 1932, sendo ainda facultativo, e a partir de 1965 passou a ser obrigatório. Só que em alguns outros países, as mulheres só tiveram esse direito bem mais tarde, como foi o caso da Suíça, onde o direito ao voto feminino veio somente em 1971. Também foi o caso do Kuwait, onde as mulheres votaram pela primeira vez somente em 2006. E também a Arábia Saudita, onde isso só foi acontecer em 2015. Portanto, o Brasil definitivamente não foi o último país a garantir o direito de voto às mulheres. Ok, vamos para a próxima. O último país a libertar os escravos. Aqui está a segunda mentira. A escravidão foi abolida no Brasil no ano de 1888, por decisão da princesa Isabel, sancionada pelo Senado. Depois do Brasil, em 1890, a Tunísia declarou a escravidão ilegal. Em 1894, a Gâmbia, que ainda era colônia, teve a escravidão abolida pelos britânicos. Em 1897, Madagascar, uma ilha anexada à França, teve o fim da escravidão com um decreto do governo francês. Em 1906, a China decretou o fim da escravidão no país. Em 1928, foi a vez da Serra Leoa e em 1936, a Nigéria, ambas colônias britânicas. Em 1942, foi a Etiópia com a retirada de tropas italianas. Em 1945, a Alemanha nazista, com a derrota na Segunda Guerra Mundial. Em 1956, foi a vez do Marrocos, com o fim do protetorado espanhol. Em 1962, na Arábia Saudita, quando o rei Saúde declarou a escravidão ilegal. Em 1981, a Mauritânia. Só que esse é um caso um pouco mais delicado que eu vou deixar para outro momento. Enfim, o fato é que o Brasil, definitivamente, também não foi o último país a abolir a escravidão. Agora vamos adiante. O último país a abolir a independência. Aí eu não tenho nem o que comentar, porque isso não faz o menor sentido. Abolir a independência. O que significa isso? Bom, vamos adiante. O nosso país foi o último país a ter uma universidade. Só foi criada em 1920. Aqui está a terceira mentira. E para sermos mais objetivos, eu vou citar apenas 3 exemplos. Angola só foi ter a sua primeira universidade em 1962, Moçambique também somente em 1962 e Papua Nova Guiné, a primeira universidade só foi fundada em 1965. Portanto, considerando que no Brasil foi em 1920, o Brasil definitivamente não foi o último país a ter uma universidade. Agora eu fico aqui pensando, por que mentir sobre isso? O que ele ganha com essas narrativas especificamente, se isso não tem absolutamente nada a ver com o seu governo, ou até mesmo com os seus mandatos anteriores? É pura e simplesmente pelo hábito de mentir?